Fala pessoal, beleza? Ei, deixa eu te perguntar, você conhece quais são as penalidades aplicáveis por cometimento a quem comete infração de trânsito? Sim? Não? Você conhece as principais características de cada uma dessas penalidades? Sim? Não? Pois bem, esse vídeo tem o propósito de trazer para você a discussão sobre esse tema para que você aprenda quais são as penalidades e suas principais características. Mas antes disso, vou te pedir 2 favores. O primeiro é que se você gostar do vídeo, dá um like, comenta e olha, compartilha esse vídeo aí também, né, nos seus grupos de WhatsApp, aí com os seus amigos, para que você ajude também, né, ao aprendizado de outros, tá certo? E outro favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não é aluno do canal Professor Marcos Girão, tá na hora, não é? Então se inscreva agora, clique aqui em inscrever-se, toca no sininho e em todas para que você receba notificações de todos os vídeos aí, né, que forem publicados aqui no nosso canal, tá bom? E olha, se você não me conhece, sou Marcos Girão, servidor público federal e criador do maior curso de legislação de trânsito para concursos do país, o CTB para concursos com Girão. Se você não conhece, o CTB para concursos com Girão é um curso completaço. PDFs, livros digitais, videoaulas, CTB do zero, versão já bem atualizada, mais de 1.500 questões resolvidas em vídeos, 10 bônus especialíssimos, criados com muito carinho para você, mapas mentais de todo o CTB, mapas mentais das resoluções do CONTRAN, mini simulados, e nós temos muita coisa bem legal, resolvendo muitas questões também, leis penais especiais e o nosso bônus especialíssimos, as consultorias VIP com Girão. As consultorias VIP com Girão são encontros quinzenais ao vivo com os alunos via grupo VIP Telegram, onde nós discutimos não só CTB, mas planejamento, forma de estudo e, enfim, né, ajudamos aí também na preparação dos mais diversos concursos, tá certo? Bom, é isso aí. Convido você a conhecer aqui o nosso curso. Na descrição do vídeo você tem o link de acesso e aí você navega pelo site, vê todos os bônus e olha, vem, se junta a uma turma de gabaritadores de trânsito. Aqui também tem um presentinho para você, um e-book gratuito bem legal para você aí conhecer nosso trabalho e gravar e guardar com você essa ferramenta de revisão, beleza? Ok. Bom, penalidades por cometimento de infrações de trânsito. O que é uma penalidade? O Código de Trânsito Brasileiro ele vem trazer um rol de condutas chamadas infratoras, condutas indesejáveis no trânsito chamadas infrações de trânsito. Elas estão todas lá no capítulo 15, mais de 250 infrações lá tipificadas. Cada infração, né, qual é a consequência do cometimento de infração de trânsito? É você ser penalizado. Óbvio, se você transgride a lei, você precisa ser penalizado para que você saiba que transgrediu e que, possivelmente, não cometa mais aquela mesma infração, porque senão vai ser penalizado de novo. E aí é onde entra o tema penalidades, capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro. O que é uma penalidade? Uma penalidade é uma sanção do Estado para quem desrespeita determinada conduta tida como infratora, ou então comete uma conduta tida como infratora. As penalidades, por serem sanções aplicadas aí pelo Estado no exercício do seu poder de polícia e seguindo o que a nossa Constituição Federal de 88 exige, elas precisam, para serem aplicadas, do devido processo legal. Se eu cometo infração hoje, não serei hoje que eu serei apenado, multado. Muitas vezes a gente diz assim, um agente de trânsito me multou hoje. Não, o agente de trânsito não te multou. Ele apenas te autuou, preencheu um auto de infração comunicando ao órgão que você, naquele dia, com aquele veículo, cometeu a infração X. A partir daí, vai ser então desencadeado um processo, um conjunto procedimental de atos administrativos que vai avaliar o cometimento da infração, ver se realmente está tudo certinho, se você cometeu mesmo aquela infração, e a partir daí te dá o direito de defesa para que você possa então, ao fim e ao cabo desse processo, ser ou não devidamente penalizado. A nossa Constituição Federal não aceita aplicação de penalidades, regra geral, aplicação sumária de penalidades. Cometi infração hoje? Hoje já serei penalizado. Não, é preciso que seja respeitado o devido processo legal, com respeito também ao contraditório e à ampla defesa. Pois bem, e quais são essas penalidades que estão submetidos os condutores ou os usuários do trânsito quando cometem infrações de trânsito? As penalidades estão lá no artigo 256 do Código de Trânsito. São elas a advertência por escrito, a mais famosa, a multa, a suspensão do direito de dirigir,
a cassação do documento da Carteira Nacional de Habilitação, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. São essas as penalidades. A mais famosa delas é a multa. A multa é uma sanção pecuniária, a pior delas para a gente, porque mexe no nosso bolso, não é? E aí nós temos para cada infração de trânsito uma natureza. As infrações de trânsito são caracterizadas em infrações de trânsito leve, infrações de trânsito média, grave ou gravíssimas. Tem vídeo aqui no nosso canal, em vídeos anteriores nós já falamos sobre isso, inclusive já dissemos aqui os valores de multa. Mas vamos repetir aqui muito rapidamente. Se você comete uma infração de natureza leve, ao final do processo, se você for multado, você vai pagar o valor de R$ 88,38. Se você pratica uma infração de natureza média, você vai ser autuado, né? E ao fim do processo você vai então ser penalizado com infração aí no valor de R$ 130,16. Se você comete infração de natureza grave, o valor a ser pago pela multa ao final do processo de multa vai ser aí R$ 195,23. E se você comete uma infração de natureza gravíssima, R$ 293,47. Ok, é a multa. A multa só será aplicada ao final do devido processo legal que está todo regulamentado no capítulo 18 e resolução do CONTRAN. Ok, então você só pode dizer que você foi multado ao final de todo o processo de multa, que leva um tempo para acontecer, beleza? Ok, essa é a multa, é a sanção pecuniária, mais conhecida aqui na nossa realidade. Nós temos também outra penalidade, a suspensão do direito de dirigir, conhecido como SDD. A suspensão do direito de dirigir, ela ocorre por dois motivos. Ou porque você atingiu o limite de pontos na sua CNH, ou porque a própria infração de trânsito prevê a suspensão do direito de dirigir de forma específica, tá certo? Ela prevê de forma específica a suspensão do direito de dirigir. Hoje, você pode você pode ser suspenso, ter sua habilitação suspensa, ou por ter atingido 20, 30 ou 40 pontos na sua habilitação, tá bom? Beleza. Aí depois a gente vai fazer um vídeo sobre a suspensão do direito de dirigir. Mas, por exemplo, qual é a régua para você saber se você vai ter suspenso com 20, com 30 ou com 40 pontos sua habilitação? Depende do número de infrações gravíssimas que você cometeu durante o último período de 12 meses. Se você não comete nenhuma infração gravíssima, é capaz de você chegar até 39 pontos. Sem ter o seu direito de dirigir suspenso. Atingiu 40, vai ser suspenso. Se você tem apenas uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, você consegue chegar até 29 pontos sem ter o seu direito de dirigir suspenso. Alcançou 30, aí vai ter o direito de dirigir suspenso. Se você tem mais de 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, aí você só consegue chegar a 19 pontos sem ter a sua habilitação, né, suspensa. Chegou a 20, vai ser suspensa. Agora, de novo, a suspensão do direito de dirigir, ela exige o devido processo legal também. Tem resolução do CONTRAN 723 que vai regulamentar todo esse processo. Ok? Não é que atingiu o ponto já vai ser suspenso. Dá início o processo de suspensão. E a outra razão, né, como nós falamos, é quando a própria infração de trânsito vai prever ali infração gravíssima, penalidade, multa mais suspensão do direito de dirigir. Há algumas infrações que trazem a suspensão do direito de dirigir sem prazo certo, e tem outras que trazem o prazo certo de 12 meses ou de 3 meses, tá certo? Beleza. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação, ela acontece classicamente quando você tem suspenso o seu direito de dirigir e continua conduzindo o veículo automotor. Fui pego no blitz, meu amigo, sua carteira será agora cassada. Mas, de novo, existe um devido processo legal a ser obedecido para que seja cassada, tá bom? E também quando você é reincidente no período de 12 meses em uma série de infrações de trânsito, inciso 3, artigo 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175. Dá uma olhada nessas infrações. Se você reincidir no período de 12 meses, você vai ter cassado o seu documento de habilitação. De novo, respeitado o devido processo legal. E é cassado para sempre, professor? Não, nem a suspensão é para sempre. A suspensão, quando ela não está prevista na infração, ela tem seus prazos. Está lá no artigo 261, parágrafo 1º. É bom que você dê uma lida para entender os prazos. Depois a gente vai fazer um vídeo falando especificamente da suspensão do direito de dirigir, tá bom? Para você entender direitinho esses prazos. Ok.
A cassação do documento de habilitação, da CNH, também não é eterna. Não existe pena perpétua no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a cassação é apenas pelo período de 2 anos. Passados os 2 anos, você vai ter que fazer todo novo, vai ter que submeter a todo novo processo de habilitação para se habilitar, né? Claro, respeitada a data da primeira habilitação, respeitado também, obviamente, a categoria em que você estava quando teve cassado o seu documento de habilitação. Bom, e a cassação da permissão para dirigir? O que é a permissão para dirigir? Gente, a permissão para dirigir é aquele estágio probatório que todos nós passamos na nossa primeira habilitação. Quando nós somos habilitados na categoria A ou na categoria B, que são as únicas duas que você pode ter a primeira habilitação, ao final do processo de habilitação, você recebe não a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, você recebe a permissão para dirigir. É uma carteira, né? É uma habilitação, mas ela é uma habilitação provisória. Por quê? Porque ela vai exigir que você tenha determinados comportamentos durante o seu primeiro ano de habilitado, para que você então possa ter o direito de receber a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. E que comportamentos são esses? Você ser um bom condutor, respeitar o trânsito e não cometer nesse primeiro ano nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima, nem ser reincidente em infrações de natureza média nesses 12 meses de estágio probatório. Se isso não acontecer, ao final do processo você recebe a sua CNH. Se não, se você cometeu infração grave, ou uma gravíssima, ou uma reincidente em infrações médias no período de 12 meses, nesse primeiro ano, aí você vai ter cassada a sua permissão para dirigir. Essa daí, o processo não é um processo lento, é um processo muito rápido. Por quê? Porque os próprios requisitos objetivos já estão ditos. Olha, meu amigo, se você cometer infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, nesses 12 meses, você está em cassada, e aí é cassado rápido, né? Aliás, você nem recebe a sua CNH definitiva. Você vai ter que submeter a todo o processo de habilitação novamente. Temos também a advertência por escrito. O que é advertência por escrito? A advertência por escrito é uma penalidade branda, bem mais branda, como o próprio nome diz, é uma advertência por escrito. Quando é que eu tenho direito à advertência por escrito? Recentemente o CTB foi mudado e teve um avanço aí na advertência por escrito. Por quê? Porque antes, a aplicação da advertência por escrito aliás, gente, antes de qualquer coisa, só quem pode aplicar penalidades, todas essas que nós estamos falando, é a autoridade de trânsito. Agente de trânsito não aplica penalidade nenhuma, tá? Agente de trânsito só autua e só aplica medidas administrativas, que são diferentes das penalidades. Beleza? Então, só a autoridade de trânsito é competente para aplicar qualquer dessas penalidades que nós estamos falando. E quem é a autoridade de trânsito? É um representante do órgão, um diretor-geral do Detran DF, por exemplo, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. É ele quem caneta a aplicação de qualquer dessas penalidades. E aí, voltando à advertência por escrito, o que acontecia antes das mudanças promovidas pela Lei 14.071 de 2020? A aplicação da advertência por escrito era uma faculdade da autoridade de trânsito. Ela decidia, olhando o prontuário do condutor, né, tinha lá uns requisitos do CTB, se ia ou não aplicar a advertência por escrito, ao invés de aplicar a multa. Hoje não. Hoje é uma obrigação da autoridade de trânsito aplicar a advertência por escrito. Mas quando? Sempre? Não. É diante de infrações de natureza leve ou média, e desde que você, condutor, não tenha cometido nenhuma infração, nenhuma, nos últimos 12 meses. Por exemplo, você cometeu infração hoje, houve o processo de multa, ela é de natureza leve e você foi, então, autuado. Você foi autuado e você, então, seria multado ao fim do processo, não é? Só que a autoridade de trânsito viu que nos últimos 12 meses você não cometeu foi nenhuma. Essa foi a primeira nos últimos 12 meses. Então, a autoridade de trânsito deverá não aplicar a multa, e sim a advertência por escrito. Beleza? Por fim, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essa penalidade ela tem uma característica muito especial, porque ela é uma penalidade aí, acessória às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação. Ou seja, quando você termina o prazo de suspensão do direito de dirigir ou termina aqueles 2 anos da cassação da CNH, você precisa, além de submeter a todo... no caso da CNH, da cassação, você submete a todo o processo. No caso da suspensão, você não submete a todo o processo de novo. Você acaba... terminou a suspensão. Seus pontos são zerados,
mas você, para receber sua CNH, precisa fazer um curso de reciclagem, um curso obrigatório de reciclagem. A cassação da CNH também, ao final de 2 anos, além de submeter a todo o processo de habilitação, para receber sua CNH definitiva, você precisa fazer um curso de reciclagem. Também o curso de reciclagem tem outras situações, né? Quando, por exemplo, o cara quando é condenado por delito de trânsito, tá? As situações lá estão todas no capítulo 16 aí do CTB. E também quando você, né, quando é entendido que você oferece risco, né, à segurança do trânsito. Também são situações em que a frequência obrigatória de curso de reciclagem é aplicada. Beleza? Então é isso. Essas são as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que elas exigem o devido processo legal, exigem o contraditório e ampla defesa, só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito. E quais são elas? De novo, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Gostou? Se você gostou, não deixe de curtir e comentar o nosso vídeo. E olha, isso aqui e muito mais, você vê também no nosso curso CTB para concurso com Girão, de uma forma bem didática, uma por uma, com slides bem direitinho, para que você aprenda e seja capaz de gabaritar qualquer questão que você enfrentar de concursos públicos, principalmente PRF, você vai gabaritar. E se você então tem curiosidade, quer saber onde é que eu aprendo tudo isso de forma bem detalhada, vem conhecer aqui no link de descrição de vídeo de novo. No link da descrição você tem acesso ao link do nosso curso, dá uma conhecida lá, dá uma navegada e vem se juntar aos gabaritadores de trânsito do nosso país, tá bom, gente? Muito obrigado, se gostou, curte, comente, compartilha aí pelos teus links e teus amigos no WhatsApp esse vídeo. Grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, valeu!